de outro depoimento aqui, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está prestando depoimento lá na CPI da Covid. Esse era um dos depoimentos mais esperados pelos senadores. Pazuello afirmou que não ignorou ofertas de vacina da Pfizer, disse que tinha autonomia e que nunca foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro. Alguns dos destaques aqui. Agora a Flávia Alvarenga, que sempre está acompanhando a CPI, traz aquele resumão para a gente do mais importante da CPI nesse primeiro período da manhã, né, Flávia? Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a todos. O ex-ministro Eduardo Pazuello tem um habeas corpus que permite que ele fique calado. Mas até agora ele respondeu todas as perguntas dos senadores. Pazuello disse que teve autonomia para montar a equipe dele no Ministério da Saúde e que não houve ordens diretas do presidente Jair Bolsonaro para decisões sem embasamento científico. Em vários momentos, Eduardo Pazuello buscou blindar o presidente Jair Bolsonaro. E apesar de dizer que tinha sim autonomia na função, no ano passado Pazuello publicou um vídeo em que aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro e diz: o presidente manda e eu obedeço. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, não é membro da CPI, mas hoje ele acompanhou a sessão dentro do plenário e interferiu em defesa de Pazuello. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB, antes de iniciar as perguntas, fez questão de dizer que Pazuello foi o ministro que mais tempo ficou no Ministério da Saúde durante a pandemia e que, por isso, o depoimento dele é fundamental para esclarecer a atual situação do Brasil, que tem mais de 439 mil pessoas mortas vítimas da Covid. O ex-ministro Eduardo Pazuello saiu do hotel de trânsito 8h30 da manhã. Chegou ao Senado pela entrada interna das comissões. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, leu o habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da defesa de Pazuello, que permite que ele fique em silêncio. O depoimento de Pazuello estava marcado para o dia 5 de maio, mas foi adiado para hoje, porque o ex-ministro alegou contato com 2 pessoas contaminadas com Covid e estava em quarentena. O ex-ministro iniciou o depoimento dizendo que estava na CPI como um homem comum e falou da carreira militar. Sem citar a cloroquina, remédio sem comprovação científica contra a Covid, falou sobre o direito dos médicos de prescreverem medicamentos off-label, que não têm indicação para a doença. A Covid-19 é uma doença desconhecida que atingiu de forma contundente o mundo inteiro. Não há medicação antiviral específica e também não há tratamento com medicamentos cientificamente comprovados. Pazuello fez questão de atribuir a gestores de estados e municípios a responsabilidade por medidas de combate à pandemia. A decisão do STF em abril de 2020 limitou ainda mais a atuação do governo federal nessas ações. É bom lembrar que o gestor pleno do SUS é o secretário municipal de saúde. Então, fica clara ali a posição de municípios, estados e do governo. Mas na decisão do Supremo Tribunal Federal de abril do ano passado, o plenário reconheceu a competência de governadores e prefeitos para tomar providências no combate ao coronavírus, com a finalidade de evitar a disseminação da doença sem tirar poder do governo federal. Os ministros entenderam que as ações devem ser coordenadas entre as 3 esferas de governo. O senador Renan Calheiros, relator da CPI, quis saber as qualificações de Pazuello para ocupar primeiro o cargo de secretário executivo e depois o de ministro. Pazuello disse que tem qualificações para o cargo. Sobre gestão e liderança, eu acredito que seria perguntar se a chuva molha, se o oficial-geral tem competência de gestão e liderança. Se nós não tivermos, tem que começar do zero a nossa instituição. Pazuello foi o ministro da Saúde do governo que ficou mais tempo no cargo durante a pandemia. Em abril do ano passado, foi nomeado secretário executivo do Ministério, do ex-ministro Nelson Taixe, que ficou menos de um mês no cargo. Quando Taixe saiu, Pazuello assumiu a pasta interinamente e foi efetivado ministro da Saúde em setembro. O relator questionou sobre a relação de Pazuello com o presidente Jair Bolsonaro. E qual foi a recomendação ao assumir a pasta? Eu acho que a palavra correta seria, eu vou usar aqui uma expressão, peço desculpas,
abre aspas, trocar a roda do carro com o carro andando, fecha aspas. Era não deixar haver perda de continuidade nas ações de combate à pandemia. Essa era a preocupação do presidente. A ideia do presidente e a ideia que me foi passada era: venha, traga imediatamente as pessoas que você precisa para trazer, o Exército vai selecionar e você toca a transição. Em 90 dias, gradativamente vão sendo substituídos os militares e a partir dali o ministro Tais toca sozinho daí para frente. Essa foi a missão. Renan perguntou se a nomeação de Pazuello ocorreu para implementar o tratamento precoce com cloroquina. Os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich deixaram o Ministério da Saúde após discordarem de Bolsonaro sobre o uso do medicamento. Pazuello negou que tenha recebido esse pedido. Em hipótese alguma, o presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Renan quis saber então quais foram as orientações dadas pelo presidente. Pazuello foi evasivo e o relator insistiu na pergunta. O senhor não lembra especificamente que orientações e solicitações relacionadas à Covid foram passadas pelo presidente da República? Senador, as orientações foram fazer a coisa acontecer o mais rápido possível. Era não aceitar uma colocação que ele sempre colocava. Ele dizia: olha, se falarem qualquer coisa para você dizendo que era o meu nome, não fui eu. Só aceite qualquer coisa que eu te fale. O relator e o presidente da CPI insistiram em ter respostas objetivas. Pazuello reagiu e houve mal-estar. Eu perguntei qual foi o planejamento deixado em relação à Covid. Teste, não? Não, sobre teste também, planejamento também, mas claro, eu acho que você vai ter a oportunidade de falar. Okay. Vamos ser mais objetivo. Eu guardo essa Vamos ser mais objetivo. Perfeito. Tem muitas perguntas que o senador Renan está fazendo, é sim ou não. Eu gostaria de colocar aqui uma ideia aos senhores. Eu acredito que nós temos aí uma população brasileira toda nos olhando e respostas simplórias, sem contextualização, sem a compreensão do que nós estamos falando, não vai atender as pessoas que estão nos esperando. Eu vim aqui, eu vou responder todas as perguntas, todas, sem exceção. E coloco de uma outra forma. Vocês podem ter certeza, eu não vou ficar repetindo uma palavra. Eu vim com bastante conteúdo e eu pretendo deixar claro à população brasileira e a todos os senhores todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, elas eu gostaria até que não fossem feitas. Me perguntem coisas com profundidade, perguntem coisas com mais profundidade. O Vossa Excelência não vai dizer para a gente o que não vão perguntar ou não. Renan Calheiros questionou a posição de Pazuello em relação a medidas de prevenção e uso de máscaras e também sobre outras recomendações da Organização Mundial da Saúde. O ex-ministro disse que não é obrigado a seguir as recomendações da OMS e que sempre defendeu essas medidas. As organizações como a OMS e OPAS, só para lembrar, a OPAS ela representa a OMS na América Latina, e aqui representada pela doutora Socorro Grossi, estavam presentes diariamente conosco no Ministério e eles basicamente não impõem, a OMS e a OPAS não impõem nada para nós. Nossa decisão é plena. O Brasil é soberano para tomar suas decisões em qualquer área, inclusive saúde. Não, nós não somos obrigados a seguir nenhum tipo de orientação de OMS ou de ONU, de lugar nenhum. Nós somos soberanos. Todas as situações, nós colocamos as medidas preventivas, basicamente o uso de máscaras, a limpeza de mãos, o afastamento social necessário, os cuidados, a preventiva em todas elas é a primeira ideia. Nós não deixamos de nos pronunciar em várias campanhas, em vários momentos, em todas as entrevistas. No fim de abril, Pazuello entrou em um shopping em Manaus sem máscara. Alegou que foi até o local e ia comprar uma máscara na farmácia, mas acabou saindo do shopping depois de ser advertido. Em nenhum momento durante a gestão, Pazuello criticou o presidente por não usar máscara e promover aglomerações.
O relator perguntou se houve ordens do presidente Bolsonaro e se havia o mesmo entendimento entre eles de como agir sobre a pandemia. Eduardo Pazuello tirou a responsabilidade de Bolsonaro nas decisões do governo federal. Em momento algum, o presidente da República me orientou, ou me encaminhou, ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada, absolutamente nada. Então havia convergência das minhas ações, das minhas medidas, das posições defendidas pelo presidente da República. As decisões, senador, as minhas posições não eram contrapostas pelo presidente. Acho que essa é a resposta exata. As minhas posições como ministro e as minhas ações nunca foram contrapostas pelo presidente, para deixar bem claro. Renan Calheiros quis saber se o presidente Jair Bolsonaro tinha um assessoramento paralelo, de fora dos ministérios, e se essas pessoas mantinham contato com Pazuello. O ex-ministro negou. Nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. Nunca, nenhuma vez. Não quero dizer com isso que qualquer pessoa, e principalmente o presidente da República, ele não ouça ou não levante dados ou não procure avaliar o que está acontecendo em volta dele. Seria um absurdo o presidente da República não ouvir opiniões, não ouvir versões para que ele crie a própria posição dele como presidente da República. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Daí para ele trazer de lá ou trazer de qualquer relação uma orientação contrária a uma posição do Ministério ou minha, nunca houve. Já são mais de 4 horas de depoimento na CPI e também já tem um pedido, um requerimento que foi feito para a quebra dos sigilos telemático, telefônico, bancário e fiscal do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Houve um breve intervalo na CPI, cerca de 5 minutos. A sessão já foi retomada, as perguntas continuam e a gente volta com mais detalhes desse depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. Maju. É isso, né, Flávia? Big Brother Brasília continua por aí. Você atualiza tudo pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta a te chamar. Muito obrigada. Como a Flávia disse, essa sessão continua. A gente volta com outras informações sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está lá, prestando depoimento na CPI da Covid. Agora a Flávia Alvarenga passou o bastão para o Vinícius Leal, que está acompanhando a CPI. E, Vinícius, pergunta que não quer calar aqui. O ministro foi cobrado por esses contratos que a gente mostrou agora aí na CPI? Foi sim, Maju. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI da Covid, ele protocolou no Senado um pedido para a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ex-ministro que foi bastante questionado aqui também pelo relator, senador Renan Calheiros, e o presidente da comissão, senador Omar Aziz, para que desse respostas mais objetivas aos questionamentos. Teve um momento ali na comissão agora também, de manhã, em que o próprio ex-ministro Pazuello chegou a ter uma discussão ali com o relator Renan Calheiros por causa justamente dessas respostas que, segundo os senadores, não estavam sendo objetivas. Eu quero comunicar aos senadores que, como existe respostas muito prolixas aqui, eu entendo que essa audiência aqui com o ministro, caso o presidente não suspenda a ordem do dia hoje, nós voltaremos depois da ordem do dia e continuaremos a fazer as perguntas necessárias, porque pelo que eu estou vendo, são respostas simples, perguntas simples, mas há um contexto de protelar quanto mais tempo, né? Então eu quero só informações importantes. Do ponto de vista meu, não. Na medida em que o depoente delonga na resposta e basicamente não responde o perguntado, eu acabo tomando o tempo aí dos outros senadores uma estratégia do terão que perguntar a resposta. Seria importante ele falar o que está falando. Bom, ao longo da manhã, os senadores questionaram o ex-ministro Pazuello sobre os procedimentos do Ministério
para a compra de vacinas. Eles quiseram mais detalhes sobre como o Ministério procedeu ali para fechar esses contratos. E isso mais especificamente também a respeito das vacinas da Coronavac e da Pfizer. Na semana passada, em depoimento aqui mesmo na CPI, o representante da América Latina da Pfizer, Carlos Murillo, ele declarou que a farmacêutica norte-americana procurou o governo por diversas vezes. Por 5 vezes eles não tiveram resposta. Uma vez o pedido foi negado. E só na 7ª tentativa que a Pfizer conseguiu fazer um acordo finalmente com o governo brasileiro. O ministro Pazuello continuou tentando blindar o presidente Bolsonaro a respeito das posições tomadas pelo Ministério da Saúde durante a pandemia. Isso irritou os senadores. Veja na reportagem. O senador Renan Calheiros questionou o motivo de o Ministério não ter respondido às 5 ofertas feitas pela Pfizer no ano passado. Eduardo Pazuello disse que as primeiras conversas começaram ainda em abril, mas criticou as cláusulas do contrato. Naquele momento, quando esse MOU chegou, ele chegou também com 5 cláusulas que eram assustadoras, no meu momento, à época. A suposta existência de cláusulas leoninas foi detectada por que órgão de assessoria jurídica e em que momento? Foi detectado pelas propostas da Pfizer. Pela nossa Conjur, que é a nossa divisão e a nossa Dinteg, que são advogados da AGU, desde o início. Na semana passada, Carlos Murillo, presidente da Pfizer na América Latina, disse que as condições oferecidas ao Brasil eram as mesmas oferecidas a todos os países do mundo. O contexto da aquisição de vacinas durante uma pandemia, as condições contratuais oferecidas pela Pfizer ao Brasil eram realmente incomuns, como dizia o ministro? Nas condições que a Pfizer procurou para o Brasil, são exatamente as mesmas condições que a Pfizer negociou e assinou neste momento já com mais de 110 países no mundo. Renan perguntou sobre o silêncio do governo diante de seguidas ofertas feitas pela Pfizer. Pazuello desconversou. Disse que a resposta era o interesse do governo em comprar vacinas, mas que a compra não era fechada pelos pré-requisitos do contrato. A resposta à Pfizer é uma negociação, que ela começa no momento da proposta e termina com a assinatura do MOU. Eu estou falando de dezenas de reuniões e discussões. Eu não estou falando de uma resposta. A resposta sempre foi: sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer, mas não posso comprar se você não flexibilizar tal medida, não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma negociação. Então a Pfizer está mentindo. Vossa Excelência respondeu. Vossa Excelência respondeu, é isso? Eu só respondo por mim, senador. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Eu estou dizendo, o senhor não comandou. Por favor, eu retiro. O relator perguntou então sobre as negociações para a compra da Coronavac e questionou a influência do presidente em negar a vacina produzida pelo Instituto Butantan. O ex-ministro Eduardo Pazuello minimizou a influência de Bolsonaro na compra da vacina. Eu queria colocar uma coisa para os senhores. Acreditem, nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Em nenhuma vez. Nunca falou para que eu não comprasse um AI do Butantan. Mas ele falou publicamente? Ele falou publicamente. Para o Ministério ou para mim, nunca. Ele não me deu ordem para não comprar nada, senador, já falei. Mas o presidente Jair Bolsonaro mostrou contrariedade sobre a compra diversas vezes. Um dia depois de o então ministro anunciar a intenção de compra de 46 milhões de doses da Coronavac, Bolsonaro disse em uma rede social que o contrato não seria efetivado. Um seguidor disse: "Bom dia, presidente. Exonera Pazuello urgente. Ele está sendo cabo eleitoral do Dória, ministro traíra." Bolsonaro respondeu: "Tudo será esclarecido ainda hoje. Não compraremos a vacina da China." No mesmo dia, em uma agenda pública, Bolsonaro também negou que iria comprar a vacina. Já mandei cancelar, porque sou eu
não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, né, para a China. Hoje, o senador Renan Calheiros lembrou ainda que Bolsonaro fez uma transmissão na internet ao lado do então ministro, dando o tom da relação entre eles, dizendo que o presidente manda e Pazuello obedece. Senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Os senadores da CPI confrontaram as declarações do ex-ministro Pazuello a respeito da crise com a falta de oxigênio e pessoas morrendo asfixiadas nos hospitais na cidade de Manaus. O senador Eduardo Braga, que é do estado do Amazonas, disse que Pazuello estava mentindo à CPI ao se referir aos esforços da pasta do Ministério da Saúde diante do caos que se instalou no estado. Ministro Pazuello, pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso. O senhor estava lá. O senhor assistiu com seus olhos os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta de oxigênio. Eu estava lá. O ex-ministro Pazuello disse que foi informado da situação no dia 10 de janeiro, mas desde o dia 4 de janeiro, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, integrante do Ministério, já estava no Amazonas. Ela é a que vai ser ouvida como testemunha amanhã na CPI aqui, pediu um habeas corpus para ter o direito de ficar em silêncio em respostas que possam autoincriminá-la, mas esse pedido não foi concedido, ou seja, ela vai ter que responder a todas as perguntas. A reunião continua da CPI aqui em Brasília, fez um intervalo de meia hora e agora retorna com os trabalhos. Volto contigo, Maju. É isso, ótimo trabalho para você, então. Obrigada, Vinícius. Até mais.